Osama Bin Laden, quando vivo, era inimigo número 1 dos Estados Unidos. Foi ele que financiou um atentado contra este país, ou seja, desviar da rota um avião que se chocou contra 2 prédios nos Estados Unidos, matando 3.500 pessoas, desabando os 2 prédios e morrendo também os terroristas e passageiros deste avião, que tudo desabou e virou cinzas. E os Estados Unidos, durante 10 anos, o caçou e o pegou. Vamos assistir? Eu sou o Vinícius. Está gostando do conteúdo do canal? Se inscreva. Roda aí. E no vídeo de hoje vamos começar com um terrorista que já morreu, mas que é considerado até hoje um dos mais perigosos do mundo. Então se acomode aí, porque agora vai começar o Quem Foi Osama Bin Laden. Puxa aí. Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre Osama Bin Laden, certo? Afinal, a gente está falando do cara responsável pelo ataque de 11 de setembro. Esse que é considerado como um dos maiores atentados terroristas da história. A partir daí, Osama Bin Laden se tornou um dos caras mais procurados da história, e isso aconteceu até sua morte em 2011. Ou seja, o cara ficou por 10 anos como o homem mais procurado do mundo. Mas mesmo com essa fama, muita gente acha que a vida dele só foi o 11 de setembro. Só que o 11 de setembro foi apenas um dos ataques que esse cara fez. E quando as Torres Gêmeas foram atacadas, ele já era um dos maiores terroristas do mundo. Então vamos ver um pouco da história de Bin Laden antes do 11 de setembro. Osama Bin Laden nasceu dia 10 de março de 1957, na Arábia Saudita. Seu nome completo é um pouco longo. Vamos lá. Osama Bin Mohammed Bin Awed Bin Laden. E já no nome dele, além de grande, também tem uma coisa muito interessante. O significado do seu nome é Osama, filho de Mohammed, filho de Awad, filho de Laden. Isso porque seu pai se chamava Mohammed e seu avô se chamava Awad. Então, pela lógica, Laden, de Osama Bin Laden, seria o nome do bisavô de Osama. Seria, mas não é. O bisavô de Osama se chama Abud. Ué, então de onde veio o Laden? O nome Laden foi utilizado como referência de um antepassado distante de sua família. Ou seja, se o nome de Osama seguisse certinho esse lance de pai, bisavô, tataravô, não sei o quê, a gente nunca iria ouvir falar em Osama Bin Laden. Seria Osama Bin Abud. Nada a ver. Uma coisa que nem todo mundo sabe é que Osama era muito rico. Mas não é. Era muito rico. O pai de Bin Laden, Mohammed, ganhou bilhões de dólares trabalhando no setor de construção. Sem contar que ele era super amigo da família real da Arábia Saudita. Então, pouco dinheiro, né? Imagina aí. Por conta disso, o pequeno Osama passou por vários colégios caros. E depois disso estudou administração e economia. E há boatos que dizem que ele também fez engenharia. Ai, o cara não sabia matar, sabia tudo. Tudo, mano. Outra coisa que poucas pessoas sabem é que Osama era fascinado por esportes. Ele já lutou artes marciais e também era apaixonado por futebol. Vários boatos dizem que ele era torcedor do Arsenal da Inglaterra e também era muito craque no ataque. Mas você joga na zaga. Imagina você defender o seu time, aí tá vindo quem? Osama Bin Laden Tem que correndo. marcar o Osama Bin Laden. Deixa fazer gol. Faz gol aí, ó. Fica à vontade. Vou ficar dirigindo com o cara. Não, cara, me explode. Como a gente já disse, Mohammed, pai de Bin Laden, era um cara que tinha muito dinheiro. Só que Osama, ele não cresceu junto com o pai. Isso porque Mohammed se separou da mãe de Bin Laden pouco depois que ele nasceu. A mãe de Bin Laden chamava Hamida. E uma curiosidade interessante é que ela era a 10ª esposa de Mohammed. Haja paciência aí, mano. Nossa, porque mulher é difícil, né? Talvez é por isso que os caras saem explodindo tudo aí, ó. Depois da separação, Hamida se casou com um sócio do seu pai. E nesse período, Osama ficou morando com a sua mãe e com seus meio-irmãos. Ninguém sabe se ele teve algum contato com seu pai até 1967, quando Mohammed morreu em um acidente de avião. Depois da morte de Mohammed, quem assumiu os negócios da família foi seu irmão mais velho, Salem Bin Laden, que por ironia do destino também morreu em desastre aéreo. Tá bem trauma de aéreo. Avião, tem tudo a ver na família dos caras, né? Mas vamos voltar a falar de Osama, ou melhor, das mulheres dele. Muita gente disse que ele teve 5 esposas ou até mesmo 6 esposas. Assim como o pai, o cara gostava da coisa, né? E ao total, Osama teve mais ou menos 26 filhos com todas as esposas. Era como se fosse um Mr. Catra do deserto, tá ligado? Catra das Arábias.
puxar, né? Porque seu pai, Mohammed, teve mais de 50 filhos. 50. Pô, Você já tinha dinheiro, né? tinha que ter outra coisa também, né? Porque, pô, 50 filhos, tem que aguentar, hein? Com certeza, muita gente nem conhecia Osama Bin Laden antes do atentado de 11 de setembro. Mas saiba que nessa altura do campeonato, a Al-Qaeda já era uma das organizações criminosas mais procuradas do mundo. Para explicar isso melhor para vocês, vamos voltar lá para os anos 70, quando a União Soviética invadiu o Afeganistão. E nessa época existia uma galera que estava lutando para expulsar os invasores. E Bin Laden estava no meio disso. Bin Laden já era ninja, ele treinava vários guerrilheiros e também tinha seus meios, suas artimanhas para conseguir armas, suas Capas na manga. Sim. O cara não era um cara qualquer, né? O cara já tinha conexões, dinheiro, o cara já Se precisasse de arma, você falava com Bin Laden e ele te entregava. E vale lembrar que nessa época ele não ficava só de longe coordenando, ele não, estava lá na linha de frente atirando com os invasores, entendeu? O cara estava lá sentindo na pele a guerra. E foram esses pequenos grupos que Bin Laden comandava contra os soviéticos que acabou dando origem à famosa Al-Qaeda. O interessante é que foi descoberta uma lista de requisitos mínimos para entrar nessa organização. Para entrar na Al-Qaeda você tinha que ter boas maneiras, capacidade de ouvir, obediência e tinha que jurar que iria seguir ordens superiores. Acho que os requisitos não fazem muito sentido, né? Porque você precisa explodir prédio ou fazer atentados e tem que ser educado. Ao mesmo tempo. Pedir, por favor, né? Antes de explodir. Posso explodir? Quando a gente pensa em Bin Laden, o que vem na sua cabeça? Na minha, vem Oriente Médio. O cara vivia ali, toda foto que você viu, o cara tava no meio do deserto. Não sei o que. Você pensa que é Oriente Médio. Mas na verdade, Bin Laden ficou pouco tempo lá. Poucas pessoas sabem, mas Osama morou grande parte da sua vida lá na África. Isso porque ele se tornou inimigo da família real da Arábia Saudita e ele foi expulso de lá. Então, em 1992, ele catou suas coisas e foi morar lá no Sudão, no norte da África. E foi no Sudão que ele viveu como um milionário. Antes de ser terrorista, ele era um super empresário com vários negócios ao redor do mundo inteiro. E já nessa época, o cara era fissurado por segurança. A mansão dele era delas, tipo, contra invasão total. E seus seguranças usavam nada mais nada menos do que lança-míssil. Você vai chegar pra invadir a casa do cara tá com a bazuca na mão. Tipo, era 51, tem período de segurança. Pode chegar perto e você morre, entendeu? Além de viver como milionário, foi lá no Sudão que Bin Laden começou a ser um terrorista de verdade. Na real, ele sempre teve esse lance de defender as suas crenças, mas foi na África que ele se tornou um dos caras mais perigosos do mundo. Em 1995, ele deu apoio a alguns terroristas que estavam tentando matar o presidente do Egito. E em 97, ele organizou um outro atentado no Egito, matando mais de 60 pessoas. Cansado de atacar no Egito, no ano seguinte o cara foi lá para os Estados Unidos, querer aí uma confusão um pouco maior. Lá ele explodiu as embaixadas do Quênia e da Tanzânia, matando mais de 250 pessoas. E uma outra coisa que poucos sabem é que Bin Laden já tinha declarado guerra aos Estados Unidos muito antes do 11 de setembro rolar. Ou seja, ele planejou tudo com cuidado e deu a merda que deu, né? 10 anos se passaram e até hoje o mundo não consegue esquecer esse dia. E nesse vídeo a gente nem falou tanto do 11 de setembro, porque tem tanto assunto, tem tanta curiosidade, tem tanta coisa pra falar pra vocês, que daria pra fazer um vídeo exclusivo do 11 de setembro. Então deixe nos comentários se você quer um vídeo sobre o 11 de setembro, porque não foi só a explosão de 2 prédios, não tem muita coisa pra trás, a conspiração. Antes de fechar o vídeo, eu lembro, o que eu vou falar eu não acredito, tá? Segundo o mundo espírita dessa religião, essas pessoas que incorporam e falam com espíritos lá do além, no umbral, ou seja, que em vida aqui na Terra foram tentar se purificar, praticaram o mal, lá no umbral, Osama Bin Laden disse que não se arrepende, se estivesse na Terra, faria tudo de novo. E aí? Deixe o seu comentário gentil.